Dentro de vós está o holocausto, a oblação, o ritual e a magia. Sois deuses, segundo Jesus. Propiciai-vos a vós mesmos o gesto sábio de permitir, o gesto sadio, de permitir o crescimento de vossas sagradas potencialidades latentes. Começai por abandonar as atividades frenéticas do campo material, nas quais atordoai o espírito para não vos lembrardes de que ele espera vosso esforço de burilamento. Aprendei a apreender vossa essência espiritual. E, em primeiro lugar, pela orientação do pensamento, a chave de vossa mente, o segredo de vossa evolução. A expressão mais elementar desse processo inicia-se ao ser obtido o domínio do próprio pensamento. Sem este primeiro passo, nada se fará para chegar a expandir o complexo processo do desabrochar das potencialidades divinas em nós adormecidas. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa O Despertar Necessário. Hoje, falando das criações mentais. Para na próxima quinta, falarmos das fixações mentais. A nossa gratidão a Deus, o Senhor Supremo do Universo, a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, aos irmãos que nos inspiram, aos elementais que nos sustentam, e a vocês, em especial telespectadores, internautas, que são a causa do nosso existir. Às emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, que está retransmitindo em tempo real, e a TV Web Frutal, que também está retransmitindo em tempo real. E as nossas emissoras parceiras de Santa Catarina, TV e Rádio Web Espaço Espírita. Não está em tempo real, mas retransmite parte da nossa programação. A nossa gratidão ao César Ayala, que está nos conduzindo até você. A Aline Gonçalves, que conduziu a live anterior com Arnaldo Oliveira. E também a Matsumoto Imóveis, que custeia a nossa internet. A Ótica e Relojaria Sol, a nossa conta de água e luz aqui do estúdio. A Alvorada Veículo, que supre as nossas necessidades em outros cenários, assim como o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e a Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. Matsumoto Imóveis, Ótica, Relojaria Sol e Alvorada Veículos são aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E os irmãos que colaboram por amor à causa, fazendo as suas doações mensalmente, para que seja feita a manutenção dos custos em todas as frequências das nossas necessidades. E aqueles que nos ajudam na divulgação, como a Neuza Marques, à frente do Facebook, da nossa agenda das lives, juntamente com a Marcela Lima e a Elizabeth Henrique, assessorada no Facebook pela Marcela Lemos, que é a responsável pelo nosso Instagram, assessorada, por sua vez, pela Neuza Marques. O Alexandre Marques à frente da distribuidora Mega Livros, da editora Liberdade e Consciência e editora Bezerra de Menezes. A editora e distribuidora oficial desta roupagem do nosso livro, a 8ª edição, a 9ª edição, e já está preparando a 10ª, e será também
a editora parceira Liberdade de Consciência, juntamente com O Despertar da Consciência, para o lançamento do segundo livro. A Jussara Rocha e o Fernando Rocha, que está no sustentáculo de nosso site da loja virtual. O Paulo Henrique, na confecção da capa do segundo livro, confeccionou a capa deste, o criador do atual site e um colaborador desde o início da trajetória da criação desse livro em si e agora participando da criação do segundo livro. Mas para falar das criações mentais, alguém que já estuda o livro praticamente desde o início, nos grupos de estudo lá em Dourados, que é a nossa irmã de alma mesmo, de milênios, juntamente com a sua mãezinha Rosa, que também de milênios, a Rosana, Carlos Alceu, o Charles, filho e esposo da Adriana, e outros tantos amigos de Dourado, como o Luiz, da Web Rádio Portal da Luz, o Munir, e a nossa gratidão a todos igualmente. A Adriana, ela é trabalhadora da Seara Espírita, atualmente desenvolve atividades no Movimento Espírita Francisco de Assis, carinhosamente chamamos de MEFA, e na União Espírita Allan Kardec, lá de Dourados. Ela é professora universidade, lá na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Dourados. Ela é pós-doutoranda em administração de universidades, doutora em economia, mestra em engenharia de produção, especialista em contabilidade gerencial, bacharel em ciências contábeis e o nosso amigo e irmão que vai estar na próxima quinta será o Miguel Gomes Filhos, também de Dourados, vai falar das fixações mentais. Depois nós vamos falar no final o que ele anda fazendo também. Tem um grupo de estudo do livro, por isso que um vai falar do capítulo 8 e outro do 9. Então, sem mais enrolações da minha parte, seja muito bem-vinda, querida irmã Adriana. Fique à vontade, o programa é teu. A gente vai terminar pouco antes da meia-noite, o César já está preparado, porque ele chegou de férias, então... Mas em torno de 1 hora e 20 o programa, fica tranquilo. Tá joia. Boa noite a todos. É com grande satisfação e alegria que adentro a sua sala. É esse momento tão especial para minha alma. Estou realmente muito feliz, Sebastião, de poder te reencontrar, né, virtualmente. E nós juntos, novamente, trabalhando na seara do Cristo, com essa visão, né, de mundo que você nos trouxe através da obra O Despertar da Consciência, juntando tantas teses já trabalhadas por diversos autores, mas que Sebastião colocou uma lente para todos nós. E que assim nós estamos vendo, né, hoje, toda a doutrina espírita, que eu estudo desde pequena, tenra idade mesmo, comecei aos 5 anos de idade, a frequentar a evangelização espírita aqui em Dourados. Então, a gente começa a ter uma visão melhor daqueles conteúdos que nos foram passados. Então, se você ainda não estudou, não conhece a obra O Despertar da Consciência, nós a recomendamos a cada um de vocês que nos assiste hoje para fazer esse estudo. E o importante é você retirar todas as roupagens, né, que foram colocadas na nossa estrutura mental para ter uma lente, às vezes, de mundo tão míope, né, ou uma forma tão que a gente não consegue visualizar as coisas como elas realmente são. Eu posso adentrar já a temática, Sebastião? Gostaria de agradecer a toda essa equipe que está aí com você, trabalhando,
são muito carinhosos conosco. Um beijo para todos, a Beth, né, o César e assim toda a equipe. A Vilma, que é super importante, né, está aí contigo. Então, um beijo para todos. E aí, a hora que você falar para mim, pode começar, a gente vai começar. A Vilma, uma das maiores divulgadoras, né, do projeto, juntamente com a Marília Gonçalves, Luiz Carlos também, que já estiveram aí conosco, né, na primeira vez que fomos aí na Verdade. Semana Espírita. Mas a partir de agora, o leme é teu. Vou ficar lá na O proa, lema é meu? observando a paisagem. Como todos aqueles que estudam e estão nos acompanhando, que alguns falaram que poderiam estar hoje, né? E faz parte do nosso grupo aqui e de outros grupos que a gente já teve a oportunidade de conversar. Hoje nós vamos trazer bastante questionamento, tá? Então, Sebastião vai responder aquelas dúvidas que ficam na entrelinhas da obra. Fiquem tranquilos, não sou eu que vou responder, não. Eu vou contar um pouco da nossa experiência enquanto estudantes, né, da obra O Despertar da Consciência. Ela foi super importante porque o nosso grupo de estudo aqui sempre buscou o autoconhecimento, né? E a gente vinha estudando algumas outras obras, né, dentro do Espiritismo, lá na casa o Movimento Espírita Francisco de Assis. E quando Sebastião Camargo veio para a nossa Semana Espírita, nós ficamos com sede, né, de conhecer, entender e compreender essa obra, O Despertar da Consciência, que traz todo um retrato, né, de tudo que vem sendo laborado há tantos anos pelos espíritos como Joana de Ângeles, Leon Denis, Miramês, Ramatiz, Allan Kardec, né, através das obras de Allan Kardec, então não retira nenhuma. Lógico que eu não vou falar todas, mas assim, tem umas que Pietro Baldi, né, que nos chama bastante a atenção. E a gente vê que ao pensar e cruzar, né, todas as teorias, teses e ideias que esses espíritos luminares trouxeram, a gente passa a ter um conceito e uma abrangência melhor do que é o ser consciente, a essência, o espírito, esse ser que somos nós, né? Eu e você, encarnados neste planeta Terra, para desenvolver uma missão, e essa missão que muitas vezes nós não temos muito clara por estarmos submersos na carne. Bom, assim a gente começa um pouquinho a falar do que nós vamos tratar nesta noite. É óbvio, né, que se for falar realmente toda a obra, passa da meia-noite, né, Sebastião Camargo? A gente vai ficar muito mais tempo aqui. Mas hoje o propósito é falar sobre as criações mentais, que é o capítulo 8 do livro O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Para chegar em criações mentais, a gente passeou por diversos outros conceitos, né? Então, eu sempre olho a estrutura de uma obra, e essa obra de Sebastião Camargo, ele traz para nós primeiro Conhece a Ti Mesmo, no primeiro capítulo, depois Deus, Unidade, Variedade, depois Origem, Natureza e Destino, Evolução do Perispírito, Tudo está em Tudo, os elementais do reino pré-humano ao mental, os elementais do reino mental ao pré-humano, mostrando para nós a evolução, né, dessa mente, que hoje é um ser individualizado, é o espírito, que se comunica, que tem toda um histórico, um processo evolutivo, para chegar então nesse capítulo das criações mentais. Então daí começa a explorar o ser, a essência. Então é só para a gente entender de onde partimos, para onde vamos. Então viemos de um mundo muito minúsculo, subatômico, né, na sua quinta essência, evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar a esse ser individualizado que somos nós. Mas antes de tratar dessa temática, eu vou chamar o César e pedir para ele colocar um vídeo que eu quero que vocês olhem
para esse vídeo, sem expectativa. Depois vou fazer alguns questionamentos sobre a temática que nós estamos trabalhando nesta noite. Mas É antes de possível, colocar o César? vídeo, vamos dar os créditos. Onde você tirou esse vídeo? Onde você achou? Diga aí. É um show de talentos americano, né, que foi apresentado em fevereiro do ano passado. Então, eu não lembro agora o nome em inglês, eu esqueci, acho que não está aqui para mim. Trata sobre a visão do Cristo. Jesus nos disse: vós sois deuses. E como que eu sou Deus, né? Deus é essa capacidade de criar, né, que nós humanos acreditamos que não podemos. Mas quando nós pensamos, nós criamos. Então era nesse sentido que Jesus trouxe essa mensagem para nós. Então, se nós aprendermos a apreender a questão da essência espiritual, nós vamos conseguir, pela orientação do nosso pensamento, né, abrir essa chave. E aí, nós vamos fazer com que, através da visão de que sou espírito e estou na matéria, eu posso criar fenômenos que são denominados fixações mentais. E isso tem que ser bem claro para todos nós, porque é nesse processo que nós vamos encontrar, muitas vezes, a questão do desequilíbrio humano. Então, como a gente desconhece o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, então nós não conseguimos identificar o pensamento que geramos. Porque muitas vezes a gente pensa que está sendo influenciado. Mas na maioria das vezes, nós geramos o primeiro fio de pensamento e alimentamos esse fio de pensamento. E nós vamos entender que quando fazemos isso, nós podemos gerar uma autoiluminação ou algo de doença, de desequilíbrio, de coisas que são ruins para nós espíritos na marcha evolutiva. E muitos de nós, então, partimos, enquanto seres no processo de evolução, numa busca de uma fórmula sagrada para libertar-nos dessa pressão que nós geramos. Muito interessante, porque a gente não percebe que gera, né? É muito automático em nós o pensar. Mais para frente eu vou esclarecer o que é o pensar para o espírito. E nessa obra, neste capítulo, Sebastião Camargo nos remete a uma questão do Livro dos Espíritos, que trata dessa busca, né, que nós espíritos fazemos, aonde Kardec pergunta na questão 553, qual é o efeito das fórmulas e práticas com que algumas pessoas pretendem dispor da cooperação dos espíritos? Ou seja, nós queremos uma fórmula mágica para que as coisas sejam solucionadas na nossa existência. E os espíritos são diretos, né? Responder para Kardec. É o efeito de torná-las ridículas, as pessoas, se forem pessoas de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem castigo. Bem forte essa frase. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico,
nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre o espírito, porque eles são atraídos somente pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ora, então é simples. Eu quero me conectar com o alto. Basta eu pensar coisas boas. Logo, quando eu não estou com a vibração positiva, eu vou estar conectado com os meus iguais. Eu costumo colocar assim porque eu creio que não há inferiores, né? Estamos todos no mesmo patamar e foi com Sebastião Camargo que eu entendi, né, quem são os nossos irmãos menores, porque muita gente acha que os irmãos menores são os favorecidos, vulneráveis economicamente, intelectualmente. Não é. Eles são iguais, né? É um espírito como eu, como você, todos somos espíritos nesse processo de evolução. Logo, irmão menor é o irmão que está em outro reino, que ainda não chegou no reino hominal. Entre nós homens não há diferença. E isso nos chama a atenção ao que a gente vem estudando dentro do nosso espiritismo, que é uma chave muito importante nessa questão e que Kardec, Sebastião e todos os outros espíritos citados por Sebastião nessa questão, né, dessa sintonia do espírito e a matéria, é a chave da responsabilidade. A responsabilidade, meus irmãos, é grande para nós espíritos. Ninguém é responsável pelo que me acontece hoje. Só eu. E isso é positivo, né? Então, ninguém vai ser responsável pela minha felicidade, pela minha ansiedade, pelo meu desespero, pela minha esperança, pela minha paz. Sou eu o ser responsável por tudo que me acontece. Então, meus irmãos, os amuletos, os talismãs, as fórmulas, né, que as pessoas buscam, ela tem sim um fundamento. Até um dia eu falei sobre isso numa palestra, né, que quando a gente acende uma vela, a vela tem um sentido da luz, né? Então, mas não é a luz para os desencarnados, para os espíritos que não precisam de luz para enxergar, né? Eles usam outra dinâmica de visão. Quem precisa de luz somos nós, encarnados. E aí, para eu mentalizar a luz, eu uso uma vela. Então, isso é uma coisa muito física nossa, é de elevação do pensamento. E não que aquela coisa material traga soluções para nós. A partir do momento que você eleva seu pensamento, olha, nós falando do pensamento, você cria uma conexão mental favorável para que as coisas possam ocorrer da melhor forma possível. Então, é isso que a gente tem como fórmula entre aspas, né? Então, é a projeção nossa através do pensamento. Ainda falando um pouquinho sobre essa interconexão e esse primeiro item, nós vamos ver ali na questão do Livro dos Espíritos uma outra pergunta que Sebastião traz neste capítulo. As ocupações dos espíritos são incessantes? Será que os espíritos têm ocupação o tempo todo? Sim, falaram os espíritos, entendendo-se que seu pensamento é sempre ativo, pois vivem pelo pensamento. Então, essa historinha de parar de pensar seria parar de existir.
né? Então, aqui até ele complementa, mas é preciso não comparar as ocupações materiais dos homens com a atividade para eles, os espíritos, é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Aí a gente observa uma outra vertente dessa resposta, que são espíritos luminares que estão falando, né? Porque pela utilidade do pensamento, do pensar e de ser útil. Logo, nós vivemos pelo pensamento e somos o que pensamos. Então, para muitos seres, isso complica um pouquinho, porque o inferno que ele vive é a forma que ele pensa. As situações que são criadas ao seu entorno é por causa dessa forma de pensar. E a gente vê isso claramente. Existem, às vezes, seres no mesmo espaço e um está tão feliz e o outro está totalmente depressivo. Uai, se fosse o ambiente traria paz para ele, não traria? Aquele que está depressivo. E se está um dia chuvoso, cinzento, que para alguns deprime, então, para ele, aquele momento não seria um momento muito alegre. E por que ele está alegre? Porque é estado de alma, né? Então, nós fazemos as nossas escolhas. Logo, somos deuses co-criadores do nosso universo. Isso pensando ali junto com Ramatiz. E finalizando então essa parte, né, nós vamos entender e encaminhar um pouquinho mais à frente, né, que essa interconexão nos leva à criação de telas mentais, né? E essa tela mental, meus irmãos, ela é realmente material. E aí, quando a gente estuda o espírito e a gente vai vendo assim a forma como a gente interage com o mundo material, que existe o perispírito, por isso que é interessante estudar a obra toda, estudar espiritismo, né, as obras de Allan Kardec, para você compreender bem. Existe o perispírito. E o perispírito, ele é de uma forma plástica, vamos colocar assim, é de um material plástico, então que é moldável pelo campo mental, pela forma como eu penso, eu construo esse perispírito. E outra coisa importante da gente entender, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E os fluidos são os veículos do pensamento. Então é através, existe a onda de rádio, né, por onde caminha o som, onde é possível a gente captar as imagens, essas frequências e essas ondas que vocês estudando vão observar que elas estão aí, elas não aparecem, mas existe, né, porque as coisas chegam, né? Nós estamos aqui hoje nos comunicando através desse canal porque existem ondas caminhando com a nossa imagem. O pensamento é a mesma coisa. Ele vai ser veiculado através de fluidos e este atua, né, como o ar atua sobre o som. É da mesma forma. Então, os pensamentos são trazidos para nós através desses fluidos. Por isso que eu entro em conexão quando eu penso com os pensamentos que estão na mesma frequência. Miramês e André Luiz nos esclarece que, primeiro Miramês, imaginar é ver, desejar é realizar. Então, quando eu imagino, eu vejo. Quando você se imagina numa ação como aquele pessoal, os dois dançarinos, né? Saltando, pulando, porque quando a gente está vendo aquela ação, a gente se projeta lá, a gente fica lá.
Então, você se visualiza naquela situação. Então, por isso te dá um gelo no estômago, né? Você fica meio com medo de perder a sua vida, mas você nem está na situação, você está só vendo e imaginando-se. Agora, se você tem o desejo de ser um atleta, você tem que começar a fazer os treinos que eles fazem para poder realizar. Então, começa tudo no campo mental, aonde eu faço o imaginário da coisa, vejo, visualizo, somo com o meu desejo e aí a coisa se faz. Então, André Luiz, no Mecanismo Divino, ele traz um pouco mais profundo isso. Primeiro eu tenho que querer. Então, eu quero me libertar de determinado hábito que hoje não é saudável para a minha vida. Então, eu tenho que querer, mas é um querer verdadeiro. Mentalizo, firme, vou buscar os conhecimentos que eu tenho ou que vêm de fora externamente, e assim eu vou agir. Conforme nós vamos agindo, a gente vai observar que começamos a atrair uma corrente forte para que aquilo dê certo. E as coisas vão se realizar no futuro. E isso, meus irmãos, é muito claro quando você analisa a sua própria existência. Observe aquilo que você desejou e conseguiu. Analise as suas conquistas. Como foi esse processo? Passou pelo mental, com certeza. Pensamos. E quando as coisas não dão certo, né? Como é que funciona isso? Na questão 534, no Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: quando sentimos obstáculos fatais em oposição aos nossos projetos, seria pela influência de algum espírito? Será que então tem alguém querendo me atrapalhar? Os espíritos respondem que algumas vezes pode até ser, mas na maioria das vezes é que escolhestes mal a elaboração e execução do projeto. A proposição e o caráter influem muito. Nossa, caráter. O que tem a ver caráter com o meu projeto final? Então, lembrem, né, de algumas falas do nosso irmão Sebastião Camargo, quando ele fala: eu quero me curar para quê? Por que eu quero ficar livre dessa doença? Que às vezes a doença é o nosso remédio. É para servir melhor a humanidade? Ou é para ficar um pouquinho na boa? Não que a gente não possa. Né? Então, se insistis num caminho que não é o vosso, não é devido aos espíritos, é que sois vosso próprio mau gênio que gerou. Né? Então, às vezes a coisa não vai para frente exatamente porque nós mesmos geramos essa situação. E estudando um pouco sobre a doutrina espírita, sobre obsessão, aqui nós não falamos sobre obsessão, mas eu vou tocar nesse ponto. Muitas vezes das comunicações que a gente recebe no centro espírita não é de espíritos externos, né? Entidades que não têm a ver com o próprio espírito encarnado. São fixações mentais que aquele mesmo está gerando e alimentando, que geram um ser. E esse ser tem que ser doutrinado, acolhido, amado, para ele se promover. Então, meus irmãos, todas as imagens que nós elaboramos ou criamos pela mente, né, elas são projetadas de alguma forma. Então, é necessário que nós desenvolvamos trabalhos fraternos, solidários, para que a sabedoria divina venha nos auxiliar. E isso só é possível quando a gente auxilia o próximo. É tão bonito, né, que a corrente é essa. Para nós nos promovermos, precisamos promover quem está na retaguarda, sempre.
Seguindo, então, o próximo tópico é a tela mental e os elementais. Estudando outras obras, além desta do Sebastião Camargo, né? O Sebastião Camargo traz para nós a questão da evolução em dois mundos, onde André Luiz coloca, né, as fotosferas psíquicas entretecidas em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes, mostrando que nessa passagem mostra para nós os elementos que são gerados através do pensamento. Então, a gente movimenta. E nós somos responsáveis pelo movimento dessas micropartículas que se movimentam através do nosso pensamento. E até alguns autores colocam para nós que tem cheiro, além da forma, né, da coloração, tem uma cor, o pensamento. Né? Então, se a pessoa está no estado, né, de busca de conhecimento, diz que o tom é mais azulado e por aí vai. Né? Então, não vou ficar dando muita cor aqui, senão as pessoas vão começar a mentalizar e fixar nisso. Mas tem cor, né? E é possível, sim, fotografar através das fotografias do Aura. Eu esqueci o nome da maquininha, depois... Kirlian. Sebastião. Kirlian, isso. É possível a gente fotografar e visualizar, né, as cores. E essas cores, essas frequências do Aura que a gente vê, é alimentado pela nosso pensar. Eu já falei muito, Sebastião, você quer seguir alguma coisa agora? Não, acho que você falou muito pouco. Fique à vontade, tá? Tá indo muito bem. Então tá, então vamos continuar aqui na tela mental e nos elementais, né? Então não há mínima possibilidade de conceber algum pensamento, sequer um movimento sem o auxílio ou participação direta dos elementais. Então, no menor movimento de um músculo ou na ação do mais discreto pensamento, ocorrem bilhões de pequenas transformações na estrutura íntima do laboratório mental e simultaneamente de todos os seres envolvidos, graças à colaboração imprescindível e constante desses nobres trabalhadores do Cristo, que são os elementais. Então, eles nos servem. Como que a gente está utilizando esses nossos elementais aí à disposição? Para reflexionarmos. Eu gero paz ou gero guerra? Amor ou discórdia? Gero perdão ou eu faço o contrário do perdão? Ódio, raiva, desprezo. O que nós estamos gerando? E os elementais respondem para aquilo que nós estamos gerando. Também é ressaltado nesta parte da obra um esclarecimento que o Décio nos traz sobre o pensamento como potencial e substância. Quando a gente entende o pensamento como sendo uma potência, nós estamos falando da essência. Quando a gente fala da substância, nós estamos falando do pensamento mais materializado. Quando a gente fala da questão da potencialidade, o pensamento é o agente condutor da matéria mental, daquilo que vai dar a forma,
a forma perispirítica, e isso logo vai lá para a sua matéria, e aí você vai entender o processo de algumas coisas até no físico, né? Por que que eu tenho esse cabelo? Por que que eu tenho esse corpo físico? São determinações que nós, espírito, fizemos. Então, quando a gente faz esse caminho da potência, agente condutor da matéria mental, e aonde os elementais vão nos obedecer, eu gero em mim a força que eu preciso para atuar, agir. E quando o pensamento é substância, ele passa a ser um agente executor da operação em pauta. Então aí ele vai materializar aquilo que eu quero fazer. E existem uns pensamentos que nós materializamos e cristalizamos, que pode trazer a libertação do ser ou o aprisionamento. E se alguém estuda Augusto Cury, em gestão da emoção, ele fala desse tipo de pensamento prisioneiro. Então, aprisiona. E quantas coisas nós não avançamos porque estamos aprisionados na nossa maneira de pensar? São muitas. Então, quando Jesus veio nos salvar, era salvar desses grilhões que nós criamos no modo que desenvolvemos o nosso pensamento. Logo, se eu penso e os elementos criam uma forma, tudo ficará gravado no éter cósmico. Para quem for estudar esse capítulo, vai ver lá que Sebastião traz que Ramatiz acessou as cenas da vida do Cristo. E que isso vai ser possível no futuro. Quando eu estudava física no ensino médio, né, que não faz parte do meu currículo estudar física, mas o meu professor já falava que a gente poderia ter o som da voz do Cristo, porque ficou gravado. Então, se o som ficou gravado, imagens, pensamentos cristalizados também ficaram. Porque aquilo que você visualiza hoje, se você ficar alimentando, você transforma aquilo em uma cena que vai ficar gravada. Então é possível nós reprogramarmos nossa vida voltando em cenas do passado. Quem trabalha com essas terapias sabe bem disso. Né? Então é possível a gente voltar lá e poder fazer uma forma diferente de atuação, de emoção, de sentimento, gerar algo novo para aquilo que eu não tinha compreensão. Isso quando é o ser, né, ele quer, né, e ele pensa por si mesmo. Então a grande chave da questão é pensar por si mesmo. Quando a gente avança nos estudos com a nossa equipe, a gente trata exatamente desse tema. Quando eu penso por mim mesmo? Ou quando eu estou pensando com os outros? Eu até brinco a questão da ideia original. Nós temos ideias originais? Será que eu tenho ideia original? De origem minha? Quase não, meus irmãos. Vou dizer que não. Porque eu sou um processo de construção de milênios, aonde muitas coisas foram trazidas por outros seres que estavam à minha frente.
né? Caminhando pela lógica que nós nos promovemos promovendo, então eu me alimentei de conhecimentos que outros geraram, né? E aí eu começo a somar e fazer uma forma de caminhada, de jornada. E aqui é que entra o amor incondicional. Segundo Buda, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Esse ensinamento é para nos mostrar exatamente como a gente vai fazer com que o nosso planeta, o nosso universo, fique melhor, mais leve, menos tenso, e nós possamos trazer até nós o alívio que tanto almejamos de um mundo melhor. Muitos de nós esperam o planeta de regeneração. Cruzar os braços, ficar esperando que uma luz divina caia e aconteça, ele já veio, né? Jesus já veio, já ensinou, já mostrou o caminho. Outros luminares vieram, apresentaram para nós o processo, como tem que ser, para se ficar em paz. Então, meus irmãos, não vai ser de fora, é de dentro. E aí, indo para o penúltimo item, que são formas, pensamento, acho que é o último item, formas, pensamento. Nesse, nós vamos trabalhar a questão da vontade, né? E aí, Sebastião nos remete a essa formulazinha. Vontade mais pensamento mais matéria mental vai gerar a forma pensamento. No Livro dos Espíritos, na questão 89A, nós vamos ter lá que o pensamento é atributo do espírito. O pensamento é o próprio espírito. Pensou, está. Se você está me acompanhando de verdade, nós estamos juntos neste momento. Somos um, como nos ensina Sebastião Camargo. Né? Que às vezes as pessoas falam, vou perder minha individualidade, somos um. Não é isso. Somos um no pensar, no criar. Né? Então, para Leon Denis, o pensamento é criador, sim, modela as nossas almas e o nosso invólucro, né? É através dos nossos pensamentos que isso é feito. Produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil. Então, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, foi tudo produto de um pensar. Então, nós pensamos antes, plasmamos, e aí atraímos todos os elementos necessários para a constituição desse veículo carnal que temos hoje. Então, isso tem que ficar claro para nós que queremos evoluir neste planeta, que nós escolhemos com tanto amor e carinho e fomos atraídos para ele. Por quê? Porque aqui tem os elementos que eu necessito, que você necessita. Então, enquanto, meus irmãos, nós não tivermos a vontade mesma de abraçar por completo a mente e se transformar em pensamentos, em ações, nada haverá. Então, toda mudança de hábito, comportamento, situações difíceis que vivenciamos e que repetimos, é necessária a vontade. Né? Quem trabalha muito isso é Leon Denis, e os homens precisam compreender, né? Homens e mulheres, brincadeira, né? Que o pensamento e a vontade é para o espírito as mãos que é para o homem.
né? Isso não somos nós que estamos falando, tá na obra. Agora esqueci quem falou isso. Foi Allan Gênesis, Kardec. na Gênesis. Isso. Allan Kardec, isso, foi na Gênesis. Quando ele explica a questão dos fluidos, né? E como que eles se comportam. É por aí, eu vou parando aqui, porque senão a gente não te explora, Sebastião. E a gente quer te ouvir, porque nós temos bastante questões, né? Como eu fui colocando, e eu não quero adentrar muito firmemente na questão de doenças, porque é algo que eu vou deixar para o Miguel falar, né? Nós já combinamos isso, né? Mas aqui a gente deixa o quanto que é essa potência que nós temos em nós, né? Tão, entre aspas, tão simples, né? Pensar, só que quando pensa errado, a coisa caminha por um local muito tenebroso e, em vez de construir, destrói. Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos só rever algumas situações do que você expôs. A proposta do capítulo é entender as criações mentais. E sempre vamos começar por onde? Por um intercâmbio mental. Quer seja com a minha essência, quer seja com os nossos irmãos espirituais. Já vimos com Kardec que colocando o pensamento em ação é fácil a comunicação. Agora, criar um talismã, um amuleto, não vai dar muito certo, porque principalmente eles veem a nossa intenção, o nosso propósito real. De acordo com a intenção, esse propósito, os valores envolvidos, o objetivo, são os seres que nós vamos atrair. E nesse processo de intercâmbio e ação do pensamento, nós criamos a tela mental, com os elementos que desejamos transformar em nós e atraindo esses semelhantes. Por isso a tela mental e os elementais, porque são eles que dão forma. Propositalmente, eles fizeram uma pequena pane na sua internet no início. Nós pedimos, eles executaram. Não prejudicou o seu áudio, mas a sua imagem não chegava inteira. E pedimos para que eles restabelecessem, porque são eles que formam tudo isso. Sim. Então, eles criaram a realidade e restabeleceu a conexão. E, por fim, as formas, pensamento, que já é a criação em si, que são idealizadas pela nossa inteligência, com o nosso poder imaginativo e com a nossa capacidade criativa, começamos a interagir com a matéria mental. Então, com a inteligência eu defino o que vai ser. Sem inteligência não há poder imaginativo. Com o poder imaginativo eu coloco em ação a minha capacidade criativa, que é o pensamento. Colocando em ação, eu interajo com a matéria mental, que é composta de elementais. Interagindo, eu vou atraí-los e atraindo, eu crio a realidade que pretendo. E a qualificação da realidade vai depender das virtudes, dos valores, conforme Kardec coloca na Gênese, eu vou dar qualificação a esses fluidos com as minhas virtudes. Por isso que você disse, o pensamento pode ser destruidor, esta matéria mental, essas formas, pensamentos, ou revigorante, rejuvenescedor, sou eu que vou dar a qualificação. Então, quanto mais informações eu tenho a respeito do que eu quero criar, principalmente dos elementais, e no nosso caso fizemos também um curso de montagem e manutenção de computador, temos uma noção de informática, e percebe-se que você não está conectado no cabo do seu roteador, está? Não.
Você estava pelo Wi-Fi, é claro isso. Se tivesse Wi-Fi. pelo cabo, a comunicação seria outra. Principalmente se você pega um adaptador de 10/100/1000. Aí você Sim. coloca direto no seu Note ou no seu Mac ou no PC e vai ligar direto no cabo direto do roteador. Porque o Wi-Fi, Uhum. de vez em quando, ele desaparece, não tem uma estabilidade. E o cabo dá uma Entendi. estabilidade. Então, o que nós Uhum. construímos na comunicação? Essa peça com os elementais. Então, é como se você tivesse conectado agora direto no roteador. Você não está vendo, Uhum. mas tecnicamente você não está mais pelo Wi-Fi, porque ele não tem Uhum. essa instabilidade. E com isso, alguém pergunta aqui, Adriana, que é o Alan Falcone. O que é a expansão da consciência para você? Eu creio que ele perguntou direto para você, você fala um pouco e depois eu falo também. Diga aí. Acho que foi para o Sebastião, hein, Eu Sebastião? posso falar e você fala também. Você fica. Não, tá bom. Então vamos lá. Tranquilo. No Vamos livro está tentar, muito né, claro que viajar. consciência Sim. é um sinônimo de quantidade de elementos envolvidos e, ao mesmo tempo, da qualificação desses elementos. Então, quando falamos de expansão da consciência, se eu estiver falando da minha consciência profunda, que é o reino de Deus em mim, eu vou ter lá mais elementos que eu conseguir transformar do mundo mental, psíquico-emocional, perispirítico e até físico, que eu transformei do físico em forças perispirituais, dessas em estados, desde os instintos, sensações, emoções, sentimentos, até transformá-las em virtudes. Então, quanto mais elementos virtuosos eu tiver na minha essência, a isso chamamos expansão consciencial. Muitos pensam que é sair do corpo físico, projetar com o perispírito, Aí é projeção. certo? Então é projeção. Não, mas Isso. eu saí, eu me expandi. Isso não é. Não. Você estava dentro de um vasilhame, de uma garrafa, como o gênio da lâmpada, abriram lá, você saiu apenas daquele aparente casulo. Mas expansão da consciência de fato é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se eu fizer isso com o corpo, eu vou Isso. expandir a consciência do perispírito. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Se eu transformá-lo, já que ele é o veículo da mente, a mente vai expandir. Se a mente se ilumina nesse reto pensar, nesse harmonioso sentir, e transforma elementos viciosos em virtuosos, eles vão culminar na essência do ser. A isso chamamos expansão de consciência no sentido real. E a partir dessa expansão, a mente vai estar iluminada, porque eu estou nela em tempo real, ela vai permear o perispírito em tempo real e o corpo físico também. Eu vou ser uma criatura desperta onde quer que me encontre. Quer seja no Isso. físico, atuando, fazendo um trabalho no físico, ou fora dele perispiritualmente, ou projetando-me no astral mentalmente, ou agindo intuitivamente. Mas agora é contigo, pode falar também, e deve. Imagina, a expansão da consciência é um caminho de você estar realmente presente com todas as suas potências de alma que você já construiu durante toda a sua jornada enquanto espírito. E aí você age não mais com tanto automatismo. Posso colocar assim, né, Sebastião? Não vou Tranquilo. agir mais no automático sem pensar, que aí fica mais fácil para nós. Não ajo mais sem pensar, né? Então, quando eu tenho expansão de consciência, eu consigo me despertar para a ação. Porque normalmente nós fazemos as coisas de acordo com
esse bate e volta, né? Eu estou numa emoção, passando por uma situação, e aí eu dou as respostas, e eu não penso. Que a gente fala, não pensa, né? Não é que não pensa, pensa, mas não está consciente naquela ação. Exatamente. Então, quando essa consciência está lá na essência, nós chamamos a essência do ser, a superconsciência, como se lá fosse a lâmpada mágica lá do Aladim. Então, quando eu crio a ambiência mental, perispiritual e física, sai da lâmpada, vem para a ação. Então, isso é apenas o despertar. Então, sai uma quantidade de valores que eu já possuo. Agora, a ampliação disso é o que é a expansão da consciência. Não é apenas ela sair de lá como se estivesse expandindo para o mundo mental, perispiritual e físico. Então, aqui ela está manifestando. Agora, a expansão é quando eu trago esse energismo para a mente, perispírito e físico, ao mesmo tempo subconsciente e inconsciente, e ilumino esse pessoal e promovo e levo eles de volta para o reino de Deus em mim. A transformação do ser, então. Exatamente, essa transformação. Então, hoje você vê a expansão da consciência de uma semente. Ela incorporou e promoveu elementos da terra, da água, do ar e da luz e transformou-os em si própria. Então, ela já não é mais uma semente, ela é uma árvorezinha ou uma árvore enorme, frutífera ou não, de acordo com a quantidade de elementos que ela assimilou, qualificou, incorporou, qualificou e promoveu. Mas você tinha alguns questionamentos que você falou. Sim. Dentro do tema, fique à vontade. Dentro do tema, é claro. Mas que pode viajar no livro. Compreendemos. Vou abrir o livro aqui para ser mais fácil. Enquanto você não fala, eu vou falar de 4 coisinhas que está aqui na leitura inicial que eu li. Tá. Então, dentro de nós está o holocausto, esse oásis de transformação, ou esse ambiente de transformação. O holocausto é morte e vida, morte e renascimento. A oblação, o trabalho de transformação. O ritual, como eu faço isso? E a magia, eu sei como fazer. Então, holocausto, morte e renascimento. Oblação é como isso está acontecendo. O ritual é o mecanismo, o conhecimento. E a magia é a consciência que eu tenho dessa situação. Por isso eu estou aprendendo a apreender. Eu trago a essência consciencial do reino de Deus em mim e vou aprender esta essência no meu mundo mental. Então, aprendei a apreender a vossa essência espiritual. Para fazer isso, eu preciso educar o meu pensamento, que é a chave da minha mente e o segredo de minha evolução. Então, com o pensamento, eu viajo para dentro, canalizo a energia, trago para fora com um propósito e agora vou colocar em ação o holocausto. Qual o vício que morrerá, qual a virtude que nascerá? E começo a agir, a oblação. E o ritual é como eu faço isso, por onde eu começo, meio e fim. E a magia, eu sei o que fazer, como fazer e quando realizar. Agora é contigo, Adriana. Tá. Uma questão que apareceu num dos nossos estudos sobre a autossugestão. Então, existe uma discussão que a autossugestão não é positiva para a mudança do comportamento do ser. Eu acho que a pessoa estava questionando, principalmente essas palestras que fazem, né, de motivacionais, que é muito comum, principalmente em empresas. E na hora até dá um gás no indivíduo, mas não transforma a sua maneira de ser.
E aqui você toca nisso quando fala dos talismãs, né, das fórmulas mágicas. E aí, como que a gente trabalha isso com os nossos grupos, né? Porque a autossugestão é positiva, eu não vejo como negativa, né? Mesmo porque se você disciplinar-se na busca da modificação do si, a coisa flui. Mas aí tem que haver um empenho, que eu acho que a pessoa ainda espera um passo de mágica. Então, eu queria que você esclarecesse um pouquinho sobre essa questão da autossugestão. Obrigado. Então, no próprio capítulo, nós vamos ver com Kardec, quando eu coloco um pensamento em ação, quando bem arquitetado, já que você lembrou da questão 89A do Livro dos Espíritos, onde o espírito está, ou onde o pensamento está, o espírito também está. Porque o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nossos corpos. Vamos falar no plural. De modo que autossugestão, eu vou criar uma tela mental e com essa tela mental objetivando um fim, Kardec fala que eu vou me conectar com todas as minhas vivências com esse pensamento bem arquitetado, agora transformado em tela mental. Eu vou acordar todo mundo para uma realidade. Agora, o que vai mudar-me é a ação dessa realidade que foi acordada. Eu coloco aí na frente da universidade na qual você leciona. Lá uma faixa bem grande chamando a atenção para um curso de administração da própria universidade, como você já fez. Você sugeriu para os alunos uma possibilidade. Então, eles vêm ao encontro desse convite. Agora, eles só vão tornar-se administradores, não só fazendo a teoria, agindo, administrando, começando por suas próprias vidas, pelos seus lares, ambiente de trabalho, até chegar no que ele pretende. Então, a autossugestão é quando eu começo a orar. Joana de Anjos narra que orar é iluminar-se de dentro para fora, mas na ação, não é só no desejo, transferindo para outro a minha responsabilidade. Então, eu viajei para dentro de mim, estou trazendo, como o Dr. Décio colocou aí, você leu, né, na obra citada por ele. Lembra o nome da obra? É matéria, espírito e matéria. Espírito e matéria é o capítulo, mas é alguma coisa Deixa eu ver aqui. transmencional. Não, é fisiologia transdimensional. Transdimensional, fisiologia transdimensional. Ele fala do sistema nervoso. Ele coloca aqui a essência é a potência, a substância é o resultado na ação. Então, na essência, eu estou iluminando-me de dentro para fora para agir. A oração também é o mais perfeito mecanismo de plenificar-nos na ação. Por isso que é hora de ação. Segundo André Luiz, é um mecanismo avançado por meio do qual criamos forças estímulo para acontecer a ação. Mas você viu aí também com André Luiz, quando eu quero, eu penso. Quando eu penso, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Agora, o resultado da minha realização, porque ele também narra, e está também no livro, a vida vai me devolver não só por aquilo que eu estou fazendo, centuplicadamente o que faço, mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. Se eu tenho consciência do que faço, se eu começo com essa autossugestão, aí quero, no meu caso, no início, eu fazia autossugestão para o meu sistema imunológico, aí não dava alimento adequado, na ação eu desmentia tudo. Falei, mas... E não acontecia nada de fortalecimento, mas disseram que era gratidão, alegria, esperança. Não é só isso. Gratidão nasce da plenificação. Ela é uma filha, um produto que nasceu
quando eu me plenifico na ação, nasce a gratidão, que é o processo de transformação em si. Com ela vai nascer a alegria de viver a vida conforme eu pretendo. E a esperança é a doce presença do amor que vai trazer tanto a essência quanto a substância para fazer acontecer. Joana de Ângeles. Então, a autossugestão, eu acordei o pessoal e ofereci uma promoção. Agora eu preciso trazê-los para a ação. Então, quando eu crio essa tela mental, quando eu provoco ou realizo essa autossugestão, eles ficam esperando a sequência. Então, você pensou em transformar orgulho em humildade. Aí, quando vem a atitude, eu saio pela tangente. E eles ficam decepcionados. Mas você disse que ia... Você nos sugeriu isso, transformar... O que vai ser. Exato. E é na hora da ação, porque se eu faço uma autossugestão, o pessoal fica de prontidão, esperando a ação. Agora, a ação é minha, não é de Bezerra de Menezes, não é de Francisco de Assis, é minha. Eles podem vibrar por mim. Eles podem enviar mais forças e estímulo. Mas sou eu que preciso colocar a mão na massa. Por isso que Allan Kardec fala, não é um ritual, não é um amuleto, o talismã que vai atrair o espírito e ele já traz tudo pronto para você. Você o atrai pelo seu pensamento, pela sua intenção de mudança. Agora, ele vai te ajudar. Lembra do anjo de Tobias? Você lembra da história? Tobias recebe a incumbência, fica meio preocupado porque era uma missão séria, passa por vários atropelos, se rala todo e no final, na volta, como se fosse nos últimos 100 metros, aí o anjo materializa ao seu lado. Estou aqui. Mas por que você não apareceu no começo da viagem? Se eu aparecesse no começo, você ia transferir para mim a sua responsabilidade. Só que eu estive com você em toda a viagem, te inspirando o que fazer. Só que se eu aparecesse, o mérito era meu e não teu. Não teu. Então, autossugestão. Fiz a proposta, convidei o povo. Agora, educá-los, promovê-los na ação. Na ação. Isso. E aí, é só para fazer uma comparação, quando você vê um atleta correndo, né, e você está na torcida e quer que ele chegue à reta final como ganhador. Então, todo mundo dá aquele incentivo. Assim seriam os mentores espirituais dando o nosso incentivo nessa corrida de transformar-se, né? Com certeza. É o que Jesus falou. Eu senti desprender de mim virtudes. Sim. A jovem senhora queria curar-se. Mas o desejo foi da senhora. Ela já tinha fé. Ela falava, vontade. Se eu conseguir os estímulos, eu consigo o resto. Tanto que ele falou, a sua fé te curou. Ele não falou, eu curei você, minhas virtudes te curaram. Não, ela estimulou o seu patrimônio, colocou em ação, deu um upgrade. Né? Mais alguma colocação? Podemos encerrar? Não, era mais essa que eu tenho, podemos encerrar. Era mais essa que no meu grupo não ficou muito claro e agora você esclareceu. Muito obrigada. No início, eu convidava amorosamente as células-tronco, né, para vir para a região, reconstruir o tecido. Elas até que vinham, eu falava, e agora, cadê o alimento? O que nós vamos usar para transformar aqui? Nós estamos aqui como operárias. Agora, cadê a matéria-prima? As diretrizes. Então, nós sabemos o que você quer, porque construir igual estava não dá. Porque igual estava adoeceu. Nós vamos fazer algo mais e melhor. Agora, cadê as diretrizes? Sim. E a matéria-prima? E é no aspecto moral, né? Exatamente. Então, se eu sei o que eu faço, porque às vezes eu convoco, vou convocar a energia Kundalini, eu sei que eu estou convocando as potências da natureza, mas eu sei conduzi-las? Porque se eu não souber, elas vão fazer o que aprendeu por lá.
mas às vezes não sabe agir no corpo humano. Tanto que a energia Kundalini ela pode te enlouquecer ou pode levar para as estrelas. Se você souber conduzi-la com as suas virtudes, com seus pensamentos educados, é uma energia de cura instantânea, que a sua mãe usa, que o nosso irmão Tupinambá usa, principalmente lá no ponto de fogo. Que a cada dia ele vai alterando, né, as técnicas lá. Eu fico encantado com a evolução da sua mãe, desde quando na Umbanda, quando ela entrou, que ela confidenciou para nós, você lembra? As oferendas já eram feitas mentalmente, era o que ela conseguisse criar, não tinha nada que pegar da criação dos outros para ofertar para ninguém. Não. Então já foi um avanço, a cada dia ela vai modificando como médium e ele vai vindo junto, porque são parceiros de jornada. Sim, são. Hoje ele disse que está aqui. Com certeza, desde o início. Que bom para nós pediu merecer pra a presença desse amigo tão querido. E a sua mãe está mais aqui do que lá assistindo também. Com certeza. Porque é um espírito de uma envergadura admirável, a nossa irmã Rosa, tanto quanto você, né, também. Tanto que com você ele não quer mais instrumento, né? Ele já sabe. Ele quer parceira. Parceria. Então não adianta querer que ele manifeste por você para fazer a obra. É você que sai do corpo e vai ombrear com ele e fazer como nós fizemos o experimento naquela época que estivemos aí. Sim. E com certeza a Dona Rosa vai ficar maravilhada, porque a essa altura ela já vai estar tecnicamente de férias, vai ficar só observando. Vamos ver o que eu plantei, o que nasceu desse plantio. E quando desencarnar, com certeza vai estar lá conosco, né, fora do corpo, como nós já agimos, realizando a obra, expandindo as possibilidades. Adriana, gratidão imensa a você, aos nossos irmãos dos grupos de estudos, né, que o Miguel participa de um, você coordena o outro, a nossa mamãe Rosa, o nosso Carlos Alceu, o Charles, a Rosana, todos os nossos irmãos aí de Dourados. Abraço de muito amor e gratidão. Espero que em breve estaremos juntos, aí levando o nosso segundo Também filho esperamos. pessoalmente para vocês. Com certeza, o nosso encontro. Eu que agradeço por tudo. Que Deus continue iluminando a todos. Gratidão, eterna gratidão. A você também. Então vamos, nosso recadinho para a nossa sequência. Segunda, as pílulas, depois o exemplo não nos falta na quarta. E na quinta-feira, como eu comecei a dizer, vai ser o 9º capítulo com o nosso irmão Miguel, que também é de Dourados, e vai falar das fixações mentais. Creio que ele, por ser um estudioso profundo também de Jung e de outros luminares, porque ele é graduado em filosofia, ele é mestre e doutor em educação, filósofo, clínico e hipnoterapeuta. Então você já imaginou, por isso que a parte da cura ficou com ele, além de estudioso e coordenador de um grupo de estudos do despertar da consciência. Então será uma alegria muito grande você nos ajudar a divulgar e na quinta-feira então estaremos aqui dando continuidade ao nosso assunto. Então a nossa gratidão a vocês internautas, telespectadores, ao César Ayala, Aline Gonçalves, às nossas emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos colaboradores autônomos, a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontrem, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. A nossa eterna gratidão. Namastê.